Me conta uma coisa, quando é que você utiliza a expressão eu estou me sentindo em casa? Nós costumamos falar isso quando nos sentimos à vontade, quando o ambiente nos acolhe, quando também percebemos que podemos ser quem nós somos de verdade, não é mesmo? Pois é. Imagina o quanto isso impacta na nossa saúde física, mental, social e até mesmo espiritual. Por isso hoje eu convido vocês a conversar um pouco sobre a inter-relação entre a nossa casa, o nosso espaço e a nossa saúde. Afinal, a casa é o abrigo das nossas necessidades de proteção, de cuidado, de solitude, também de interação, seja com as pessoas que vivem no mesmo ambiente, seja com as pessoas que nós recebemos, de autoexpressão, de expressão da nossa essência. A casa tem uma importância e um impacto direto no nosso bem-estar e no nosso estilo de vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Salve, gente boa! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Samila e vocês podem me chamar de Sam. E esse é o Calma, nosso encontro semanal para cuidar da alma. E hoje eu venho trazendo um tema muito especial para mim, como uma pessoa que gosta de estar em casa, que gosta de ficar em casa, de cuidar do espaço, não só de limpeza, que eu considero muito importante, mas eu digo de me colocar no espaço, de expressar minha individualidade através desse lugar, de contar uma história através também dessas paredes aqui que eu habito. A nossa casa é o nosso primeiro lugar de viver em comunidade, de aprender a compartilhar, de aprender a viver com outras pessoas. Então, isso impacta diretamente nos nossos contextos sociais. A casa também é o nosso lugar de nos abrigar, de nos proteger e nos refazer do cotidiano para poder voltar para a vida lá fora. É o nosso lugar de descanso, de pensar com tranquilidade, de recalcular a nossa rota quando for necessário. A casa, se for um lugar propício à saúde, ao desenvolvimento, é um lugar de abrigo, é um lugar que a gente pode falar com tranquilidade. Eu estou me sentindo em casa, não é mesmo? Às vezes é o nosso próprio lar, que bom que assim seja. Às vezes pode ser algum outro lugar. E é claro que a gente fala do espaço físico, mas o mais importante é como esse espaço contribui para as nossas estruturas internas, para o nosso lar principal, que é a casa da nossa alma, o nosso corpo. Então, nós somos o nosso próprio lar, mas o espaço em que nós nos encontramos, o ambiente contribui diretamente para o florescer da nossa essência pessoal, não é mesmo? Então, vamos conversar sobre algumas perspectivas nesse sentido, sobre o lar como nosso templo, nosso santuário sagrado pessoal, sobre a funcionalidade da organização, não só para colocar as coisas no lugar, mas como um fator direto que contribui para que o nosso cotidiano flua melhor, para que também a gente se sinta mais estruturados mentalmente, para vivenciar as nossas experiências diárias. Falar também sobre essa autoexpressão através da nossa casa, do nosso espaço. Tem muitas perspectivas que nós podemos observar através do assunto casa e do impacto desse espaço na nossa saúde de forma integral. Gente, então vamos começar falando um pouco sobre organização. Eu trago como base o livro Casa Organizada, da Thaís Godinho. Eu não vou mostrar aqui a capa porque está no Kindle, então vocês podem pesquisar. É um livro bem simples, de leitura fácil, gostosa e que contribui para a gente ampliar o nosso repertório nessa perspectiva de organização do nosso espaço, de fato. E eu vou trazer também outras observações, tanto sobre a minha própria experiência com organização, quanto sobre
práticas que eu acredito que possam contribuir aí para que vocês também apliquem nos seus espaços. Pois é, quando a gente fala sobre organização, é importante entender que quando uma casa é habitada, ela vai estar em movimento, ela é mutável, assim como as nossas próprias vidas. Então é claro que aquelas casas de revista que a gente olha e acha a coisa mais incrível do mundo, não é aplicável ao nosso cotidiano. Ela pode até ficar muito linda e gostosinha e cheirosinha assim que terminar a nossa limpeza, a nossa organização. Eu adoro, por exemplo, quando isso acontece, sentar e contemplar o meu espaço. Eu utilizo muitos aromas no ambiente, então eu sempre paro um pouco para refletir, para aproveitar aquele trabalho que eu mesma tive, ou alguém que estava me ajudando, que é de colocar as coisas no lugar, me traz uma paz, uma tranquilidade, uma satisfação significativa. Só que aquilo ali é transitório. A casa ela é um ambiente habitado e a gente está em movimento. A gente chega, coloca as coisas em algum lugar, tira as coisas, faz comida, suja e depois é um processo de cuidado constante. Então, para facilitar esse cuidado constante, a gente busca algumas estratégias, soluções de facilitação. Quando eu comecei a dividir o espaço com meu companheiro, era bem diferente de quando eu dividia o espaço com os meus pais. Eu vim para uma casa minha e aí em seguida a gente começou a dividir o mesmo espaço. Quando duas pessoas chegam para dividir um ambiente com hábitos diferentes, com uma história de vida diferente, é claro que vão haver desafios e o processo é de adaptação. Ninguém precisa ceder para ninguém, né? Acordos precisam ser feitos, mas é importante que cada um manifeste o que é importante para si naquele ambiente. Para mim, por exemplo, a organização e a harmonização do espaço é muito significativa, porque eu sou uma pessoa que gosto de estar em casa. E agora então que eu estou mais com home office e tudo mais, que é uma realidade muito comum à maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia, isso se torna ainda mais significativo. Eu sinto incômodo quando eu acordo e preciso trabalhar ou preciso estudar e vejo que o meu espaço está desorganizado. Então, uma coisa é sentir incômodo, outra coisa é não entender que esse movimento ele vai acontecer. Então, há necessidade de certa flexibilidade, mas de buscando estratégias. Então, eu vou trazer algumas soluções práticas que eu coloquei aqui na minha casa. Por exemplo, sempre que a gente chega em casa, costuma tirar o sapato para não trazer a terra de fora para dentro de casa. E aí ficava, às vezes, acumulando na porta, às vezes fazia alguma sujeira, já botava assim na parte de dentro de casa. Aí vai e coloca, coloquei uma sapateira para mim, uma sapateira para o meu companheiro. Essa é uma solução de estratégia para que seja menos uma coisa para a gente se incomodar no cotidiano. Outra foi colocar uma bandejinha com um lugar para colocar as chaves, porque aí a gente joga a chave em qualquer lugar e não consegue encontrar. Entende como ter um espaço para colocar aquela coisa sempre no mesmo lugar facilita as nossas vidas, porque a gente não tem que ficar sempre pensando, ai meu Deus, onde é que está a chave? Aí se atrasa para um compromisso, aí deixa de fazer alguma outra coisa que é significativa e importante no seu cotidiano. Aí eu coloquei também um álcoolzinho para poder limpar as coisas, limpar a gente criou novos hábitos durante a pandemia e a gente vai aderindo isso, né, ao cotidiano e à nossa prática habitual agora. Pesquei aqui no meu caderninho algumas outras soluções, assim, legais para o cotidiano. Rodo na pia. Não só na pia que a gente lava os pratos, mas eu digo na pia do banheiro também. Foi uma solução que eu encontrei aqui em casa, porque às vezes ficava molhada, a gente passa aquele paninho, mas encharca. E aí eu falei, eu vou colocar um rodo na pia, não comuniquei assim diretamente de que é importante para mim que a gente mantenha a organização aqui nesse espaço. Mas para não ficar o tempo todo e se tornar até uma encheção de saco, falar, olha, isso aqui é importante para mim, coisas muito pequenas e não tornar essas coisas muito pequenas
o foco da nossa atenção cotidiana. E eu digo isso com a experiência de quem primeiro fez isso e depois procurou encontrar soluções. E a gente ainda está em processo de adaptação, porque o processo de adaptação ele não acontece assim. Ele é aos poucos, a gente vai olhando cada momento para um aspecto diferente. Aí eu coloquei o rodo na pia, a manta no sofá também para sujar menos, enfim, uma gavetinha também com remédios, pode ser uma maletinha, alguma coisa na sua casa, mas que tenha um lugar específico de referência, que você já sabe que naquele lugar ali vai ter os remédios que você precisa, as coisas que você precisa com mais urgência. Isso faz com que a gente precise pensar menos a respeito disso e coloque o nosso foco em outras coisas que são importantes da gente pensar e ter mais tempo até para olhar para a parte da decoração, para a gente curtir o nosso espaço. Se a gente puder ter umas plantas em casa, é algo que harmoniza muito o ambiente. Então, ter um tempinho para poder cuidar das nossas plantas, para poder se dedicar também àquele tempo de autocuidado, além do cuidado do próprio espaço. Quanto mais fácil se torna essas soluções, mais tempo também a gente tem para cuidar de nós mesmos, para cuidar das nossas relações, para aproveitar o próprio espaço e para colocar atenção em outras coisas da nossa vida. Outro ponto que eu considero muito importante é, quando a gente vive sozinhos, é uma coisa, né? Então, nós somos ali donos de tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente decide o momento que a gente quer fazer, não quer fazer e tal. Quando a gente divide o espaço com outras pessoas, não que não vai haver flexibilidade com relação a isso, senão o espaço deixa de ser um lugar onde a gente se sinta em casa, se sinta à vontade, possa ser quem nós somos, para se tornar um lugar repressor. Mas é importante entender que quando a gente vive com mais de uma pessoa, aquilo se torna uma comunidade. E numa comunidade, a colaboração ela é muito importante. É importante considerar que cada família é uma família e tem um contexto, porque as estruturas elas são muito diversas e aí as pessoas vão encontrando soluções mais adequadas para o seu próprio ambiente, para o contexto em que está inserido, né? Às vezes tem cachorro, tem muitas plantas, às vezes a casa tem quintal, às vezes é um espaço muito pequeno, às vezes são muitas pessoas no mesmo ambiente, às vezes são poucas pessoas, às vezes somos nós sozinhos. Então, vai muito de cada situação particular. Essas dicas são só algumas dicas mesmo para aflorar a criatividade de vocês acerca de encontrar soluções. Então, parar um instante e pensar qual o problema que pode estar acontecendo no meu cotidiano, que é algo simples e que eu posso simplesmente facilitar a resolução buscando uma solução, às vezes de armazenamento, às vezes de organização, porque isso facilita muito o processo de manutenção. Então, assim, é claro que uma casa ela vai ter uma manutenção constante, semanal, de 2 em 2 dias, não sei, depende muito. E até as tarefas cotidianas como lavar a louça e etc e tal. Mas assim, em termos gerais, quando a gente destralha um pouco mais a nossa casa, tira as coisas que nós não usamos ou que estão quebradas, a gente dá uma finalidade específica, ou quando a gente faz doações, quando a gente coloca mais coisas dentro de casa e tira um pouco de outras coisas também, fazendo com que esse movimento aconteça, com que não fique tudo muito acumulado aqui dentro, facilita o nosso processo de manutenção também, de limpeza, de organização, de revisão de tempos em tempos do que ainda precisa estar aqui, do que não precisa estar. Se a gente parar para pensar nessa questão da energia mesmo que o ambiente gera em nós e com as pessoas, as nossas relações, não deixar coisas quebradas dentro de casa, consertar o que for possível, reduzir os excessos, tudo isso é muito significativo. E outro ponto muito importante é, nós mulheres estamos cansadas. Há uma sobrecarga no cotidiano feminino, tanto mental quanto de tarefas, e culturalmente isso é muito aceito. Então o movimento de mudança, de reivindicar, tem que vir justamente de nós que passamos por isso, que é, hoje em dia, ter múltiplas funções. Hoje em dia não, nós sempre tivemos, mas quanto mais a mulher está inserida no mercado de trabalho,
quanto mais fora de casa ela está, mais atividades ela tem, e mesmo assim continua com atividades dentro de casa. Bacana que muitos homens já estão num processo de conscientização, de divisão de tarefas, de troca, mas a gente sabe que até culturalmente da história de cada um ainda tem um não aprendizado. Nós mulheres aprendemos desde muito novas a ter pequenas responsabilidades dentro de casa, se for de uma forma saudável, é claro, né? Porque a sobrecarga, o trabalho, desde muito novas, isso é inaceitável. Mas eu digo pequenas responsabilidades de cuidar das nossas coisas. E daí, quando a gente passa a dividir o espaço com outra pessoa, é importante que exista essa divisão de tarefas. Porque além da sobrecarga das atividades, existe a sobrecarga mental, de administrar o espaço, de administrar as coisas, que parece que é até um processo inerente das mulheres. E eu digo isso como mulher que experiencia o processo feminino, que troca com diversas outras mulheres que vivem em contextos semelhantes e que entende que apesar de que bom eu tenho um companheiro muito bacana, que está em busca de compreensão, de melhoria dessas questões, mas que existem tantos outros que não estão, e mesmo para os que estão, prestar atenção nisso. Então eu estou falando aqui para as mulheres, estou falando aqui para os homens e para todas as pessoas. Em contextos familiares em que existem crianças, em que existem animais, outras responsabilidades que a gente precisa cuidar, isso ainda se torna mais significativo. E daí eu queria também falar sobre a função terapêutica da limpeza do ambiente. Ninguém fica super feliz em estar constantemente no cotidiano limpando a casa. Algumas pessoas, como eu, gostam de vez em quando, fazer uma limpeza geral, porque a sensação, pelo menos que eu tenho, é de que quando eu estou limpando o espaço, eu estou limpando também a minha alma, eu estou organizando as coisas na minha cabeça, e isso facilita outros processos de clareza de ideias, de organização da minha própria mente, do que está vindo, assim, do que está emergindo dentro de mim. Então, eu consigo, às vezes, organizar melhor a minha agenda, as minhas atividades, as minhas funções. Me traz um pouco mais de tranquilidade e, como eu falei, eu aproveito depois aquele espaço. Então, é uma outra coisa que é fundamental, se a gente cuida desse espaço, que a gente aproveite também esse espaço, da forma que for mais significativa na nossa particularidade. Sei lá, tomando uma bebida que a gente gosta, não precisa ser alcoólica, tá, gente? Convidando os nossos amigos, ou aproveitando com o nosso companheiro, companheira, a pessoa que está ali do nosso lado, ou aproveitando a nossa solitude naquele momento de autocuidado. Então existem muitas formas de a gente aproveitar o nosso ambiente. Chegar de um dia de trabalho e ver que a nossa casa está razoavelmente organizada, colocar uma coisa na TV e aproveitar o que a gente gosta, ou ler um livro. Então é utilizar esse ambiente como algo gostoso. E se a gente parar para pensar, esse ambiente vai contar uma história ainda a respeito de uma fase, de um período da nossa vida, ou do decorrer das nossas vidas, se a gente ficar muito tempo no mesmo imóvel. Isso acontecia muito antigamente, hoje em dia não acontece assim com mais tanta frequência. A gente tem uma vida com mais modificações do que nas gerações passadas, mas ainda assim conta a história de um período, de uma fase. A gente vai lembrar das histórias que aquelas paredes ali guardaram em algum momento, alguma fase de transição no nosso momento, das nossas vidas. Então, assim, tem um significado na nossa memória, né? No que a gente vai contar pra gente mesmo, para as outras pessoas ainda que virão adiante. Então, a casa, ela traz todo um significado na nossa vida, na nossa história. E daí, falando sobre significado, eu gostaria de falar sobre essa possibilidade de autoexpressão, de expressão da nossa essência. Quando eu me mudei aqui para minha casa, eu sou muito grata pela colaboração de todas as pessoas que me amam, principalmente da minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, que me presentearam com muitas coisas, minha madrinha também, minha tia, que me doaram coisas também que tinham. Então, assim, os objetos da minha casa não são só objetos que eu adquiri,
mas são objetos que trazem a história até de outras pessoas que me são caras no coração e que com um ato de afeto ali colaboraram para o meu processo de mudança. Então tem um significado especial. E o mais engraçado é o que eu fui recebendo orna muito com a minha personalidade. Então eles tiveram a delicadeza de fazer isso também. Então para mim isso conta uma história. E daí, aos poucos, eu fui adquirindo objetos, coisas que seriam importantes ali para a funcionalidade do cotidiano do meu lar, mas também para embelezar, para demonstrar a minha criatividade através desse espaço. E algo muito significativo assim que me aconteceu nos últimos tempos foi começar a fazer artesanato, a expressar a minha criatividade de formas diferentes, sabe? E aí olhar para aquilo e falar, fui eu que fiz eu mesma, criei com as minhas próprias mãos. É muito gostoso assim a gente olhar para as coisas e entender como a gente faz parte do desenvolvimento daquilo ali. Para mim, assim, tem um significado muito legal. Inclusive, eu ainda vivencio um processo de luto, da perda da minha avó, que é muito importante, sempre foi muito importante na minha história, sempre será. E naquele período, eu pintei muito, né? Eu falei até já sobre arte-terapia aqui, sobre a utilização da arte, não só para criar coisas belas, mas para expressar a nossa alma de alguma forma. E eu utilizei esses instrumentos da arte-terapia para poder fazer criações nesse processo. E não é algo que eu excluo da minha vida ou da minha casa no momento, mas que eu trago aqui como histórias de fases que eu passei e vivenciei. Então, em resumo, quando a nossa casa, o nosso espaço, ele é esse lugar de autoexpressão, ele comunica muito sobre a nossa essência. Então, ele nos acolhe com muito mais facilidade, auxilia na gestão emocional nos dias mais difíceis, potencializa também a nossa alegria nos dias que a gente está mais para fora, com aquela vivacidade mais manifesta. Então, tem todo um significado e uma comunicação direta com o nosso estado mental. Fala muito sobre o nosso estilo de vida também, como é que a gente quer experienciar nosso cotidiano. A minha casa tem lugares específicos assim que falam muito sobre mim, sobre a minha necessidade de descanso, de contemplação, também de santuário, que é até algo que eu quero trazer para vocês. A perspectiva da nossa casa como lugar também da expressão do divino que habita em nós, né? Daquele lugar onde a gente pode se conectar com o que a gente considera mais elevado na nossa personalidade, que a gente possa se colocar em estado de presença, de meditação, eu digo, mas essa meditação de presença, de estar no aqui e agora, de se sentir integrado àquele espaço. Por isso que quando a gente traz também elementos da natureza para a nossa casa, isso auxilia muito. Isso independe de ter religiosidade ou não, né? Mas aquela fé em nós mesmos, aquele lugar de refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, de estar em nós, né? Na solitude, ou também de integrar esse nosso lugar de elevação com as pessoas, compartilhar com as pessoas que fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Eu tenho um altar, um lugar para mim que é muito especial, que eu trago símbolos e significados ali, tanto da minha fé, quanto de coisas que eu quero exaltar. Então, é um lugar que eu olho e me traz referências positivas sobre o que eu valorizo, o que eu dou importância na vida. Porque quando a gente traz esses elementos, são como âncoras para que a gente se reconecte, para que facilite essa reconexão, já que no cotidiano existem muitas variações, né? Tanto da nossa consciência quanto do nosso estado de espírito. Então, ter aquelas referências fazem com que a gente se aproxime mais da nossa verdade, da nossa essência. Isso faz sentido para vocês? Eu tenho a grata alegria de já ter abrigado aqui no meu espaço pessoas muito importantes para mim. Eu mando um beijo para minha amiga querida que sabe quem é que eu tô falando.
que esteve aqui há um tempo atrás e que foi muito bom receber ela, porque eu me sinto em casa com a presença dela. Ela se sentiu em casa aqui também no meu espaço. E ela falava muito sobre isso, sobre como essas simbologias faziam com que ela se sentisse conectada a ela mesma e ao divino que ela acredita, que habita nela e que há, ao mistério, ao que quer que seja, mas o que traga significados especiais para nós. Então, assim, eu trago isso de uma forma muito especial e eu queria muito escutar de vocês como é que vocês fazem isso na rotina, como é que vocês levam isso para casa de vocês. Gente, lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui a referência, tem um destaquezinho chamado Em Casa. E lá eu trago algumas coisas, alguns detalhes do meu lar. E eu vou estar, inclusive, contando histórias de alguns objetos, assim, que são significativos para mim. E se vocês tiverem interesse, dá uma passadinha lá, dá uma olhada, vai ser divertido trocar com vocês sobre isso. E talvez inspire também um pouquinho. Lá eu também deixei algumas referências de páginas do Instagram que eu sigo, de pessoas que falam sobre bem-estar na casa, arquiteta, decoradora, um Instagram também que conta histórias de casa, que eu acho incrível, porque histórias de casa são histórias de vida, são histórias de família. Então, assim, tem todo um aprendizado também por trás dessas histórias. Que mais? Programa de TV que eu adoro, tem lá uma referência também que eu adoro assistir, assim, amplia muito a minha criatividade. Enfim, e quem sabe vocês também podem compartilhar um pouquinho, né, desses elementos da casa de vocês comigo e a gente pode trocar por lá com as outras pessoas. Eu trago também a importância da gente aproveitar o nosso espaço assim como ele é. É claro que a gente sonha, que a gente deseja ter conquistas, que a gente deseja muitas vezes ampliar o nosso espaço, ou ter um espaço até diferente do que a gente tem. Mas eu acho que independente do que nós temos, mesmo sendo um espaço muito simples, esse espaço pode ser cuidado com muito carinho. E quando a gente coloca zelo, cuidado, aquilo ali vai crescer, vai se expandir, vai florescer de alguma forma e vai trazer também benefícios para a gente no imediato, com o que a gente tem no aqui e agora, e também adiante, a longo prazo, porque a vida está em constante mutação. Então, assim, cuida do seu lar e cuida de você. Que as duas coisas aconteçam de forma concomitante e que seja uma contribuição mútua, né? Porque não adianta a gente cuidar do espaço e esquecer de nos enriquecer enquanto pessoas. E também se a gente cuidar da gente sem cuidar do local em que a gente coloca a nossa cabeça, em que, que nos abriga, isso vai ter alguma influência direta na nossa saúde. Então eu gostaria também que vocês fizessem essa reflexão. Como é que esse espaço tem impactado na minha saúde física? Porque se o ambiente às vezes está desorganizado, está sujo, aquilo ali às vezes traz uma baixa de energia, não permite que a gente acorde com mais disposição, com mais alegria de ali estar ou de retornar para a nossa casa. Tem também a parte de que o ambiente ele precisa ser saudável em outros níveis, não só o nível físico, mas nas relações que a gente cultiva ali dentro, nas trocas que a gente estabelece. Isso é essencialmente o mais importante. É intangível, mas é o mais significativo. Tem a parte também emocional, né? Como é que aquela casa contribui na gestão das minhas emoções e além da casa, as pessoas que ali habitam, eu mesma, né? Eu mesma. E nessa relação, nessa correlação social, do que na minha casa eu levo para outros ambientes, o que dos outros ambientes eu também estou levando para minha casa, e espiritual, que tem muito a ver com o estado de espírito e como eu me sinto naquele ambiente, naquele lugar, e passo a trocar com o mundo a partir desse lugar central. Então existem muitos questionamentos aí, e vocês podem até pegar aquele velho caderninho e pontuar, porque faz com que a gente tenha mais clareza sobre as nossas vivências e experiências e para a gente também tomar decisões de como queremos seguir daqui por diante, tá certo? É sempre uma honra ter vocês aqui comigo, muito obrigada pela companhia.
Se curtiu o conteúdo, comenta, deixa o likezinho. Críticas construtivas também são sempre bem-vindas. E se inscreve e envia para outras pessoas que possam se beneficiar com o conteúdo, tá bom? Um beijo e até mais!